Feliz sábado, irmãos. Seja bem-vindo você que escolheu estar aqui na casa do Senhor. Muito bom estar aqui na igreja. Agora mesmo chegando ali, conversando com a irmã Maria Helena, falando para ela como é bom chegar ao sábado e nós podermos estar aqui, né? Nosso coração se sente aliviado, nossa alma confortada. E para você que está aí em casa também, conectado à internet, né? Que está nos vendo aqui também, um feliz sábado, que Deus abençoe cada lar, cada coração também, que o Espírito Santo se faça presente. E você que não é de grupo de risco, nós temos ainda muitos lugares aqui, vazios, esperando por você. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Para darmos início à nossa escola sabatina, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo de número 100. Diz assim o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Que promessa maravilhosa! Quem nós somos? O seu povo, rebanho do seu pastoreiro. Nosso Deus, na certeza que esse Deus maravilhoso está aqui conosco, né? Que nosso coração é dele, somos dele. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem em pé. Você que está aí na sua casa também, louve conosco para iniciarmos a nossa escola sabatina, cantando o hino de número 329, Trabalho Cristão. Nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir no caminho dos céus, como seu bom conselho, vigor renovar e fazer diligentes o que ele ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus. Jesus, salvação pela graça nos dá, no labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor, e então para sempre exaltado será, que real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá.
Bom dia, queridos irmãos e amigos. Vamos nos colocar de joelhos e vamos fazer uma oração. Santo Pai, eterno Deus, nós sabemos que o Senhor está entre nós, que o Senhor disse que onde tem 2 ou 3 pessoas, o Senhor ali está. Continue conosco, nós pedimos que abençoe todos que aqui estão, os pedidos fervorosos dos nossos corações, que o Senhor possa atender também, e que nós possamos estudar esta lição agora e colocar em prática na nossa vida, se ainda nós não colocamos. Perdoa nossos pecados, proteja os nossos queridos que estão em casa, todo o seu povo na face da terra, e nós pedimos as bênçãos que o Senhor oferece para aqueles que buscam o Senhor no dia de sábado, todos aqueles que estão nas suas igrejas, pelo vasto mundo, que a sua bênção chegue até eles. Continue conosco com essa lição da Escola Sabatina, que ela seja bastante clara para todos nós e, sobretudo, coloquemos em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que nós pedimos e agradecemos. Amém. A lição dessa semana, nós estudamos sobre as possibilidades ilimitadas do Espírito Santo na obra do Senhor. E o verso para memorizar diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Na lição, então, nós aprendemos a atuação do Espírito Santo, né, ilimitadas através dos seus filhos, né, através de nós, né, de mim e de você. E essa semana, quem vai compartilhar conosco a explanação da lição, a recapitulação, é o irmão Dario. E 15. Muito bem. Eu estou vendo o tempo porque a lição dessa semana, na verdade, eles condensaram um assunto que, se fosse pegar cada pontinho da lição, a gente ficaria aqui bastante tempo para tratar sobre esse assunto. Possibilidades ilimitadas, né? E realmente o Espírito Santo tem possibilidades ilimitadas a partir do momento que a gente se entrega nas mãos dele, entrega os nossos dons na mão dele, né? Que seria o resumo da lição da semana. Mas o verso, ela já falou, né? Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente, né? Ele está falando sobre o Espírito Santo que trabalha em cada um de nós. No início da lição, eu vou ser rápido aqui, porque realmente não daria para explicar não se estender muito no assunto, né? Na introdução, ele fala que testemunhar não é um dom. Ele fala num outro contexto, mas, na verdade, ele está falando que não é um dom, o testemunho não é um dom. Ele quer dar a entender para nós, na introdução da lição, que assim... Tem gente que fala, eu não consigo testemunhar, não consigo fazer estudo bíblico, porque eu não tenho esse dom. Não. Testemunhar não é um dom, é um chamado divino. Ou seja, Deus está pedindo para nós, para a gente fazer parte desse trabalho, né? E Ele quer que você aceite, porque se você aceitar, com certeza, Ele vai te dar as possibilidades, todos os meios pelos quais você vai conseguir fazer esse trabalho para Ele, né? Então, é um chamado testemunho, é um chamado divino para todos os cristãos. Muito bem. Lá também na introdução ele fala sobre alguns chamados que Deus faz. Na Bíblia, ele faz vários chamados, né? Então, ela tem 3 exemplos de chamado. Ele nos chama a ser a luz do mundo. E, irmãos, é importantíssimo. Às vezes nós achamos que o testemunho é somente pregar e dar estudo bíblico. Não. O bom exemplo, nosso bom exemplo, ele fala muito mais alto, né?
especialmente nessas épocas em que pequenas coisas que a gente faça, né? Eu estou falando assim, digo, né, essa época de pandemia, né? A gente acha que, o adventista, não digo que não, a gente não, os adventistas, eu conheço adventistas revoltados, né, que vão tirando a máscara, usa a máscara no meio do, né? Não, irmãos. O adventista tem que ser exemplo. A nossa igreja tem que ser exemplo. Onde quer que a gente vá? Não podemos achar que os outros fazem, nós fazemos. Não. Nós somos cabeça, nós somos exemplo para esse mundo, né? Embaixadores em nome de Cristo, representantes de Cristo. Como que Cristo era? Nós temos que ser parecidos com Cristo, né? E sacerdócio real, sacerdotes que ministravam, né? Aqui dá 3 exemplos diferentes, ministravam. Somos ministradores também da palavra de Deus, né? Nesse mundo. Na introdução também fala que Deus tem um processo pelo qual Deus ele nos faz participantes disso daqui, né? Primeiro, Jesus ele chama, assim como fez aos seus discípulos, também ele faz conosco. Ele nos chama para o trabalho, né? De uma forma ou de outra, talvez a participar dentro da igreja, ao alguém te convidar para você compartilhar a palavra, ele é um chamado que ele faz para você. Ele habilita, né? Ele habilita, e dentro dessa habilitação, às vezes nós temos medo desse habilitar, parece que habilitar e conceder dons é a mesma coisa. Não, habilitar é assim, ele dá meios pelos quais para você alcançar exatamente esse objetivo, né? Se você não tinha coragem, agora ele vai dar coragem para você. E ele concede o dom. Nós vamos ver aqui mais para frente da lição, e que tem várias formas de Deus conceder os dons para nós, né? E tem vários dons também, vários meios pelos quais ele faz isso. E lá no final da lição, que achei um texto, a parte importantíssima da introdução, que diz: não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo. Irmãos, não tem limite. Às vezes nós achamos que os nossos dons são limitados, mas eu só sei fazer tal coisa. Não há limite. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, do Espírito Santo, Ele pode dar infinitos dons para nós, né? Essa semana eu estava pregando lá na Santa Terezinha, né? E o irmão estava agradecendo, porque eles estão quase terminando a igrejinha lá da Vila Osório. Eu fiquei muito feliz pelas notícias que ele falou, que está quase tudo pronto lá por dentro. E eu pregando, eu fiquei assim meio constrangido, porque na época que nós tentamos abrir um grupo lá em cima, nosso grupo morreu. E eu falei para ele, falei assim: faltou fé. A fé é um dom de Deus. E ele na exposição dele, ele diz assim, tem um irmão que tem muita fé lá, que ele pede, que ele é um irmão de oração. E ele pedia para Deus para que aquele projeto fosse à frente. E eu fiquei pensando, acho que faltou oração para mim na época que nós tivemos o grupo. A Marta aí está aí, que sabe das coisas, né? Nós tivemos nosso grupinho lá em cima. Nós vimos que as nossas economias estavam se acabando. E a gente falou, vamos fechar melhor, porque senão daqui a pouco a gente se endivida, né? Faltou fé, irmãos. Faltou oração. E eu tenho a impressão que aquele grupinho, um grupo de fé e de oração, porque a igreja dele está terminando. Então, Deus concede os dons, e Ele tem 1000 possibilidades para você, tem 1000 possibilidades para mim, né? A partir do momento que diz, em que eu coloco de parte, eu me desprendo do meu eu, e coloco o quê? Tudo que eu tenho nas mãos do Senhor. Com certeza, Ele vai fazer diferença na nossa vida. Muito bem. Diferentes dons unidos no serviço. A primeira pergunta da lição dessa semana diz assim: existe necessidade de pessoas com diferentes dons no corpo de Cristo, a igreja? Eu coloquei um porquê, não existe um porquê lá. A resposta é muito simples, muito lógica. Lógico, nós sabemos que Deus precisa de diversos dons. E a resposta, ele diz com um exemplo, o próprio exemplo que existe lá nos textos, ele diz com um exemplo. E eu fiz uma pergunta a mais: existe necessidade dos diferentes órgãos e membros do corpo humano?
Aí eu quis dar um exemplo assim mais fácil, mas eu pensei assim, o que seria de nós se nós tivéssemos estômago e não tivéssemos intestino? Vamos fazer uma coisa mais complexa aqui. Na verdade, o estômago ele vai fazer parte da digestão, mas essa digestão não vai completar. Os nutrientes que você precisa, eles não vão ser absorvidos para nutrir o seu corpo. Então Deus fez, e esse exemplo do corpo que Jesus coloca, para nós entendermos a função da igreja, nós entendemos que tudo é essencial, né? Inclusive a lição ele fala sobre, inclusive o próximo slide, ele fala sobre os cílios, né? Ele fala sobre os cílios, coisas assim, que você não dá importância. Mas eu já conheço e já vi pessoas que não têm cílios. E realmente, a dificuldade deles de se proteger da poeira, de outras coisas mais, é muito grande. Então, você vê que coisas simples do nosso organismo, até tem coisas no organismo que as pessoas até hoje não entenderam por que Deus fez isso em nós. Deus faz e tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito para o corpo de Cristo e para o nosso corpo também, né, que é o exemplo que Ele deu. Se ponderarmos cuidadosamente sobre o corpo humano, mesmo as partes menos importantes têm uma função crucial. Isso ele está querendo dizer para a gente não menosprezar, às vezes, pessoas que fazem coisas pequenas dentro da igreja, né? Muitas vezes pensamos que cargo importante na igreja é ancião da igreja. De forma alguma. Pode estar um ancião muito bonito aqui na frente e não estar funcionando direito as coisas na igreja porque tem alguém com um cargo simples na igreja que é importante para a causa de Deus, né? Isso faz parte de tudo isso. Muito bem. Esse texto que eu acho que é importante, eu peguei no meio da lição, né, para a gente entender, ele começa, a nossa lição ele tem as etapas todas, né? As etapas todas, o texto diz, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Temos que entender que tudo vem de Deus, os nossos dons vêm de Deus. Depois nós vamos entender um pouquinho a respeito sobre os dons naturais, mas os dons todos vêm de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu quero participar da obra de Deus, Ele pode me conceder a partir do momento que eu me entregar para Ele e eu pedir para Ele, né? Você tem alguma dificuldade para pregar o evangelho, compartilhar com as outras pessoas? Peça a Deus, né? Peça a Deus. E tem coisa assim que, às vezes a pessoa, por exemplo, eu vou dar um bom exemplo agora, me lembrei, fala assim, a gente precisava de alguém para dar estudo bíblico, então nós vamos pedir para o Dario ir lá fazer, né? Porque ele é bom naquele negócio. Irmãos, não tem ninguém que é bom, você também, todo mundo é. Não temos, se você quiser, Deus vai conceder para Deus. Se você pedir para o Espírito Santo, Ele vai conceder para você. É só querer, né? Ele vai tirar seu medo, a sua gagueira, sei lá qual que é o seu problema, a sua dificuldade de olhar para as pessoas e compartilhar a palavra. Ele vai fazer tudo. Tudo vem do céu. Interessante que um momento da lição ele fala que esses dons estão disponíveis quando você se batizou, todos os dons ficaram disponíveis para você. Eu me lembro uma vez de um sermão, alguém falou que Deus, quando a pessoa, ele como se desse um cheque assinado para o cristão, né? É só eu colocar a quantidade de dinheiro que eu quero, das bênçãos celestiais, dos dons celestiais. E nós todos temos um cheque, o problema é que nós não pedimos para o Espírito Santo, Senhor, olha, coloque nesse cheque 10 milhões de reais, de bênçãos e de dons. Eu tenho certeza que Ele vai fazer ao seu favor isso daí. Muito bem. A quem Deus concede dons espirituais? A lição diz que é a todos. Mas tem uma coisa interessante que eu achei aqui.
Diz que somos todos membros da família de Deus. A todos nós, em maior e menor grau, foram confiados talentos dados por Deus e somos responsáveis pela sua utilização. Aquilo que eu falei para vocês. Todos temos direito aos dons espirituais. Todos temos direito. E nós somos, na verdade, a grande questão aqui é a nossa responsabilidade, né? Eu quero usar os dons? Será que eu quero? Então, se você quiser, estiver disponível, Deus realmente vai te conceder os dons espirituais. Lá no finalzinho da lição de segunda-feira, ele fala que tem um momento especial em que nós recebemos esse cheque, recebemos esse direito, né? A pergunta diz, existe a promessa aqui do Espírito... Eu mudei a pergunta que está lá. Existe a promessa do Espírito Santo no batismo? Existe a promessa dos dons do Espírito Santo no batismo? E sim, a resposta está lá em Atos 2:38. Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Então, irmãos, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, e se você quiser ter certeza que você ganhou esse direito, foi o momento que saiu aqui do tanque batismal. Se você já saiu do tanque batismal, você tem a certeza que esse direito é seu, que você pode reclamar o dom do Espírito Santo, qualquer dom que você queira da parte dele. Muito bem. Na terça-feira diz o propósito dos dons espirituais. Tá certo? Isso aqui é uma coisa importante. É assim, até porque nós temos um conceito em relação ao propósito dos dons espirituais. Os dons do Espírito Santo. Lá fora, as pessoas têm uma ideia a respeito do que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Certo? Nós sabemos aqui pela Bíblia que a função do Espírito Santo é outra. Né? E aqui na lição ele fala em processos durante a lição, ele explica claramente a respeito disso. Primeiro, nutrir e fortalecer. Segundo, desenvolver e terceiro, unificar. A princípio dá a impressão que as coisas são parecidas, mas eu vou exemplificar para vocês. Quando eu cuido faço consulta de crianças lá no posto de saúde, eu peso, meço e pergunto para a mãe, e aí, ele está sorrindo quando você faz uma brincadeira com ele? Certo? Chama crescimento, nutrição e desenvolvimento. E fortalecimento seria o crescimento. Ele está crescendo, ele está engordando, está pesando bem, então ele está se fortalecendo, está sendo nutrido. E o desenvolvimento são aquilo que aparece nele, as novidades, né? Ele sorri, ele fala sílabas. Então, esse é o processo. É o Espírito, a igreja, o corpo de Cristo, é mais ou menos como uma criança. O apóstolo Paulo diz que a gente não seja como crianças que amamentam. Tem um momento da nossa vida que nós temos que parar de mamar mamadeira e passar a nos alimentar com alimento sólido. Né? E se for crescimento mental, passamos da escolinha, do ABC e vamos para a faculdade. E isso é um desenvolver. Né? A vida do cristão não é simplesmente, eu cheguei na igreja, me batizei e eu estou bem aqui. Existe a necessidade e o dever do desenvolvimento cristão. E Cristo, Deus, o Espírito Santo, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer, por isso existe o processo. E tem uma coisa importante, à medida que nós nos desenvolvemos, e o Espírito Santo, você pede o dom faz parte da sua vida, você compartilha esse dom com a igreja se unifica. Por quê? Porque quem dá o dom é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que faz essa união.
Porque Ele é que dá para você, para você, para você, para você, para você, e automaticamente nós entendemos que todos nós estamos unidos com o mesmo propósito. Certo? Desde que nós peçamos para o Espírito Santo. Não é verdade? Pode dar algumas confusões, né? Os talentos e os dons, né? Às vezes, se você vem com o seu talento aqui para frente da igreja, para praticar o seu talento, não é o Espírito Santo. Mas se você pediu para Deus para que Ele usasse seu talento para a sua obra, Ele está atuando. Aí sim a igreja vai ser realmente unida. Muito bem. Deixa eu ver. Pode passar para mim o próximo? Pronto. Acho que agora vai funcionar. Eu tenho um ponto certo aqui de... Estou apertando o lugar certo, né? Muito bem. Propósito dos dons espirituais. Interessante. A lição explica bem claramente a respeito de dons espirituais e talentos. Certo? Dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas. É Deus que dá. O bom exemplo que eu acabei de falar é a questão da fé. A fé é um dom de Deus. Né? Mas e se aquelas pessoas que dizem lá fora que têm fé? Não. Elas têm esperança, acreditam, mas fé não é. A fé é um dom de Deus. Né? Eu falo, a confiança, igual a construção de lado da igrejinha, é a confiança de que Deus vai resolver, preferencialmente, essas questões espirituais. Né? Seu foco tem que estar lá no céu, lá na eternidade. Aí Deus vai resolver para você. Ter fé para você ter uma BMW, isso não é ter fé. Né? É outra coisa. Então, são qualidades divinamente comunicadas. E elas nos habilitam para o ministério. Nós vamos entender a respeito um pouquinho o ministério um pouquinho mais para frente. Né? E tem os talentos. O talento é natural da pessoa. Só que esse talento, ele só serve... ou ele só é efetivo quando ele é santificado e usado no serviço. Então, eu posso ser, e eu já dei um exemplo lá para frente, né? Eu posso ser um excelente cantor. Ele tem que estar santificado. Né? Pedir para Deus, Senhor, usa a minha voz, usa a minha palavra para que eu glorifique o teu nome. A partir daquele momento que Ele vai realmente usar, Ele usa você no serviço. Então, ele faz parte do talento divino que pode ser usado. E dons especiais. Lá no finalzinho da lição, ele fala que existem dons especiais também. Certo? O dom de profecia, os pastores e anciãos são dons especiais que Deus realmente dá aos seus filhos. Não vamos entrar em detalhes, né? Pode passar para mim o próximo slide. Que eu acho que deve ser a bateria que está meio baixinha aqui. Aí, muito bem. Eu gostei desse... Deus promete que a sua igreja manifestará todos os dons do Espírito Santo pouco antes do retorno do nosso Senhor. Eu fiquei feliz com isso. É agora. Não é amanhã. O Senhor não está voltando daqui a pouco. Está vindo por aí. Não. Nós estamos, neste momento, pouco antes do retorno do Senhor. Irmão, se você não descobriu o seu dom, peça a Deus. Porque Ele diz que Ele está querendo habilitar bem agora, nesse momento em que Ele quer voltar e quer habilitar o seu dom. Certo? E se você não pedir, quem não pede está atrasando a volta de Cristo. Quem não pede o dom está atrasando a volta de Cristo. Ele está precisando desse seu pedido, desse seu dom atuar agora, por quê? Aí quando todos os dons estiverem funcionando, vai ver o reavivamento e Jesus vai voltar. Então, Ele está esperando por você. Sim. Eu notei aqui na lição que a função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usá-lo para o corpo de Cristo. Às vezes a gente acha que a pessoa precisa que a gente da liderança também dê a oportunidade, anime a pessoa, não, vai dar certo, para que passe a pertencer ao corpo de Cristo. Mas, né? Uma coisa boa e interessante que o Mota falou aqui.
Nós temos que ser olheiros de dons, né? É igual se faz no futebol. Às vezes você olha uma pessoa lá, irmãos, ele está falando da liderança, né? Falando da liderança. Os líderes da igreja têm que ser os olheiros dos dons. Olha, eu percebi que tal pessoa nessa igreja, olha, eu ouvi ele falar, eu acho que seria um bom professor da escola sabatina. Certo? Por quê? Nós temos que colaborar com isso. Às vezes o irmãozinho, ele tem um pouquinho de vergonha, não sei quanto, e lá tem um irmão da igreja que está se descabelando porque está com um monte de cargo na igreja, um monte de responsabilidade, né? E tem a pessoa, Deus tem o dom, tem dado o dom para alguém dentro da igreja, né? Para que a obra dele continue. Muito bem. Se desejamos descobrir os dons que Deus deu a cada um de nós, o que Ele nos convida a fazer? O que você tem que fazer? Resposta, Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É só pedir, irmãos. É simples. Tem você pedido para Deus, para o Espírito Santo nas suas orações? Senhor, eu preciso ativar os meus dons espirituais. Eu acho que não. Eu falo porque eu também esqueço de pedir, né? Nós precisamos agora, e essa lição é exatamente para isso, para a gente entender exatamente da necessidade de a gente pedir o Espírito Santo. Ele está lá, está tudo prontinho, Ele está pronto para nos dar os presentes. É só você pedir para Deus exatamente isso daqui. Estende o meu campo para que eu possa falar. Me fugiu o nome de quem que você abordou, que você usou até esse termo. Olha, até bem escondidinho aqui na Bíblia, parece que não tem tanta importância, mas a gente pedir está dentro dos dons também. Estende para mim, né, para que eu possa falar, para que eu possa ensinar. Me foge o nome de quem do personagem que você... Eu devo ser eu, mas na verdade a memória a minha é meio falha já em relação a isso. Mas a intenção, na verdade, disso daqui exatamente é isso mesmo. É o que nós lemos no primeiro texto. A lição nos diz que tem 1000 possibilidades para nós. Ele não quer dar um dom para você só. Ele quer dar todos os dons. Ele quer todas as possibilidades na sua vida, né? É que, na verdade, às vezes nós somos acanhados em relação a isso, temos medo, né? Às vezes tem dons que... eu sempre tenho um ditado que eu falo, que eu sou assim, eu já aprendi muitas coisas, lendo, né? Assim, até umas coisas, esses dias, a Kátia está fazendo alguns vídeos lá para as crianças, né? Aí eu falei, não, quer saber, eu vou pegar aquele programinha de fazer vídeo, e fui lá fuçando e tal. E eu sempre falo para ela assim, não tem nada que outra pessoa faça que eu, como ser humano, digo questões humanas, eu não posso fazer. Certo? Às vezes a gente fica acanhado, será que eu mexo nisso, será que eu faço? Será que eu consigo passar uma lição da escola sabatina? É verdade? Para muitas pessoas eles gaguejam, mas não... Irmãos, o Espírito Santo está querendo, desejando, o maior desejo dele é fazer você uma pessoa ativa. Se você falar assim, olha, orar para o Espírito Santo, eu quero, 1000 possibilidades tem para você. É só querer. Muito bem. Quarta-feira, já estamos terminando. Somente quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação com fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então, os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial, né? Rendição plena. Lógico, eu acho que tem que haver uma entrega. A minha vida não pode estar andando de qualquer jeito e eu achar que longe de Deus, Ele vai me conceder os dons. Não teria nem sentido uma coisa dessas.
A minha vida tem que estar em conformidade. Para eu receber os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo atuar na minha vida, a minha vida deve estar em conformidade aos pedidos, aos reclamos divinos. Né? Por isso que diz que eles irmãos, os discípulos, antes de Jesus ir para o céu, eles tinham interesses pessoais. Eles achavam que Jesus ia ser o rei. Um pediu para sentar à direita dele, Senhor, eu quero estar à sua direita, eu quero ser ancião da igreja. Certo? Depois eles entenderam que isso era bobagem, que o propósito era outro. Né? Aí sim, eles se renderam plenamente ao serviço, inteiro, irmãos, e é difícil. Não é fácil. É muita súplica para o Espírito Santo para fazer isso na nossa vida. Senhor, hoje quando eu for para o meu trabalho, hoje quando eu sair para a rua, eu quero que qualquer oportunidade seja o momento de eu pregar esse evangelho, de eu apressar a sua vinda. Você já fez isso? Irmão, de vez em quando eu lembro que Deus tem que usar a minha vida, eu me lembro. Mas isso tem que ser uma constante na nossa vida. Todo propósito, tudo que a gente fizer, que seja para a honra de Deus, que seja para o meu exemplo, eu como luz do mundo o tempo todo na minha vida. Né? E a gente, como ser humano, a nossa tendência natural pecaminosa é escorregar e fazer as coisas erradas. Né? Com fé e súplica, confiança em Deus, súplica constante. Eu estou me lembrando agora, tem tempo ainda? Tem 5 minutos ainda, né? Eu já estou terminando, acho que são os últimos slides. Deus pediu para, esse daqui foi um sermão meu um tempo atrás, Deus pediu para Elias, né? Falar para o rei Acabe que ia secar. Vai lá. E Elias foi. E a Bíblia diz interessante que Elias, ele orou incessantemente para que Deus secasse Israel. E eu fiquei pensando, mas por que Elias orou? Se Deus falou para ele que ele ia secar, tinha necessidade de Elias orar? Foi ordem divina. Elias, vai lá, avisa para ele que vai ter uma seca. Ele precisava orar, mas diz que mesmo com a ordem divina, ele orou até que secou. Vocês entenderam, irmãos? É uma súplica constante. Elias entendeu o propósito e tudo mais, e ele mesmo assim, bom, se Deus falou, então estou quieto aqui, eu estou bem. Vou ficar, né? Se Deus quer que eu apresse a sua vinda, eu tenho certeza que alguma coisa Ele vai fazer. Não. Tem a nossa parte que é oração com fé, súplicas constantes na nossa vida, diária, a cada momento, para que o Espírito Santo atue na nossa vida. Muito bem, aqui interessante, eu coloquei um exemplo para vocês, na lição também explica a respeito disso, né? Eu dei 2 exemplos aqui para a gente entender a questão de como funcionam os dons, né? Eu coloquei o dom de cantar. Então, diz que tem um dom, o serviço, o ministério e a atividade. Na lição fala a respeito disso, né? Então eu tenho um dom de cantar. Eu coloquei 2 exemplos diferentes como que eu posso usar. Esse dom, ele pode ser usado no serviço de cânticos, né? Nós temos aqui quem faz o serviço de cânticos. E esse serviço de cânticos pertence ao ministério da música, não é isso? Então eu estou usando o meu dom num serviço e no ministério. Esse ministério está dentro, esse serviço e esse dom está dentro de um ministério. Tá? E que faz parte de uma atividade da igreja que se chama doxologia. Entenderam? Agora, eu posso ter o dom de cantar. O serviço é uma mensagem musical dentro de um ministério jovem que está participando de uma atividade da igreja que é um evangelismo jovem. Vocês entenderam? Então é assim, irmãos, temos todos esses. O meu dom, ele pode ser usado em vários ministérios da igreja, em várias atividades da igreja.
né? Vocês viram que aí que nós entendemos porque nós temos Ministério da Música, Ministério Infantil, Departamento Infantil, Ministério Jovem, e aí vários ministérios da igreja. Os meus dons podem ser usados, eu posso me encaixar em qualquer lugar. Tem gente que acha que, bom, eu sei, se eu sei cantar, então é só aqui que eu sei. Não. Tem vários lugares que posso fazer atividade meu. Talvez eu queira cantar aqui, né? Porque pode até que apareça mais desse lado de cá, mas não, irmãos. Né? Deus quer usar o seu dom em qualquer outro lugar que pode ser usado. É importante você usá-lo, né? Esse aqui é o final que eu coloquei, a slide final a respeito disso, né? Esse daqui eu acho que fecha tudo em relação à nossa lição da escola sabatina. Diz assim: a preocupação do mestre não era quem tinha talentos superiores ou inferiores. O importante não era quantos talentos cada um tinha. O essencial era saber o que cada um tinha feito com o que tinha recebido. Nós temos aí na quinta-feira a parábola dos talentos. Ele não estava, a princípio eu fico tentando entender por que será que ele deu um talento para aquele lá, né? E o outro deu muito mais talentos. O sentido não é a questão de quantos talentos, e nem se sentir envergonhado porque eu só tenho um talento. Não tem vergonha de ter um talento só, né? A parábola e aí Paulo fala, né? Paulo abordou essa questão dessa maneira: se há boa vontade, se você e eu tivermos boa vontade, né, de usar o nosso talento, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Para Deus o que importa não é tanto o que você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Irmão, não esconda seu talento. E se você não tem, peça para Deus. Ele é maravilhoso e Ele quer te usar. Que Deus nos abençoe durante essa semana, que nós possamos refletir sobre isso e colocar aí nas mãos de Deus tudo que nós temos, que tenho certeza que Ele vai fazer o melhor de você e de mim. Meu desejo é oração. Obrigada ao Dario pela bela explanação desse tema tão crucial, né, para apressarmos a vinda de Jesus, trabalharmos para Ele, né? E obrigada a todos os colaboradores que têm estado aqui à frente, passando e compartilhando aqui os temas da escola sabatina, né, enquanto nós estamos nessa situação de pandemia aí, que não podemos nos reunir em classes. Nesse momento, irmãos, para finalizarmos a escola sabatina de hoje, pediria aos irmãos que se colocassem em pé para cantarmos todos juntos o hino de número 330, Trabalhar e Orar. Eu quero trabalhar por meu Senhor.
com Deus. Obrigada, Senhor, por esse maravilhoso estudo que tivemos agora sobre o tema das possibilidades da atuação do Espírito Santo em nossa vida, Senhor. Desejamos que esse hino que cantamos agora seja uma realidade constante em nossa vida, para que possamos realmente trabalhar, Senhor, para apressarmos a vinda de Cristo, Senhor. Permanece conosco, abençoa agora o culto divino que estará em continuidade. Esteja com cada um de nós aqui, nos orientando, nos capacitando, Senhor, para a Tua obra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Nós gostaríamos de primeiramente agradecer a presença de todos e que você se sinta bem aqui na casa de Deus. Você que se encontra em casa, e nós, como foi comentado aqui, nós temos alguns lugares vagos. Você que não é do grupo de risco, que você possa vir até a casa de Deus e adorar conosco. Para continuarmos o nosso culto de adoração, vamos cantar em pé o hino número 499. Esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés empoerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, assim não haveria de me esquecer de ti.
Gostaria de convidar todos que de joelho a gente possa ter uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai que se encontra nos altos céus e também se faz presente aqui em nosso meio, conforme prometido. Nós gostaríamos de, primeiramente, te agradecer pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui juntos na sua casa de oração. Nós gostaríamos também de pedir em especial por esse culto, que tudo que seja feito aqui seja feito conforme a sua vontade e principalmente para a sua honra e para a sua glória. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a nossa família e principalmente nos protegendo desse mal que se encontra lá fora. E te peço para que o Senhor se faça presente com as famílias dos doentes, dos enlutados, e que o Senhor cure conforme a sua vontade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez a todos os irmãos. Este é o momento que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para aqueles que estão nos visitando, nós temos um momento de adoração com dízimos e oferta. Agora, não é uma coisa assim que a gente faz pela emoção, nós fazemos pela razão, nós estudamos sobre isso, não é? E também nós não defendemos a teologia da prosperidade, nós defendemos a teologia da fidelidade. Esse é o momento, nós temos lá no fundo, os irmãos, eu até aconselharia que na hora que aquele que já preparou o seu dízimo e a sua oferta, na hora da saída que colocasse lá, eu sugeriria. Mas se aquele que quiser colocar agora, pode colocar, tem um diácono perto lá para instruir, e assim você estará participando do culto de adoração com seus dízimos e as ofertas. Sempre lembrando que nós não defendemos a teologia da prosperidade, nós defendemos o que a Bíblia diz, a teologia da fidelidade, de sermos fiéis a Deus. Eis o momento. Muita gente busca uma solução para os problemas que afligem o coração, mas não sabem que a resposta pode estar dentro de si. Suas emoções não podem exprimir. São sentimentos tão confusos, tão marcados pela dor, mas em Cristo elas podem ter um amor e verdade onde o Espírito de Deus está. Liberdade para todo que o buscar. Pois em Cristo somos livres para sorrir e para cantar. Nossas emoções Jesus transformará. Com o Espírito de Deus está a paz. Com o Espírito de Deus está a luz. Nova vida podes ter se entregar.
o teu ser, sem reserva aos cuidados de Jesus. Nova vida podes ter, se entregares o teu ser, sem reserva aos cuidados de Jesus. Parabéns, Ana. Muito obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Como é que foi a semana? Muito trabalho. É uma alegria imensa realmente estarmos na casa do Senhor. Você hoje escolheu, com certeza, e acertou muito estar na casa do Senhor. Você que está em casa, que Deus também abençoe muito a sua vida, a sua família, os seus planos. E que Deus possa iluminar a nossa vida realmente e colocar fé e esperança todos os dias. Essa semana nós fomos visitar uma pessoa, eu e o pastor, e quando nós chegamos na casa, pessoa muito humilde, muito querida, e ela não está indo à igreja, mas eu gostei de uma frase que ela falou assim, eu estou percebendo que Deus está voltando. Eu estou percebendo, e eu quero também que as minhas filhas e meu esposo também tenham essa convicção. As pessoas que às vezes nem têm um contato tão grande com a religião, até elas estão percebendo que Deus está voltando. Até elas. Que possamos nós cravar isso no nosso coração. O desejo e a alegria e o amor de ver face a face o rosto do nosso Deus. Eu quero muito isso. E que Deus abençoe muito você. Então, eu tenho que falar, eu sei que é só meia hora, depois eu vou correr um pouco para terminar até às 11, mas amanhã é um dia muito especial, que é o dia dos pais. E eu queria rapidamente que os pais que estão aqui na igreja presente, se colocassem em pé. E dizer que como você é importante para a sociedade, para a família, os pais que estão em casa também. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida. Que possamos continuar sendo mordomos do lar. E levar aos nossos filhos, primeiro a nossa família, nossos filhos, nossas esposas, o amor de Jesus. E depois levar assim para as pessoas que estão precisando, que estão ao nosso redor. E que Deus continue usando você, que é fundamental para a família, para a sociedade, para a igreja. Continue firme. Vou pedir agora para que o nosso ancião Dario venha até aqui à frente e faça uma oração pelos pais. Continue em pé. E também aproveitando pelo sermão desta manhã. Oremos. Querido bom Pai, estamos imensamente gratos, Senhor, por tantas bênçãos que Tu nos dás, nos deixa ter presente momento. E nessa manhã, Senhor, estamos gratos pelos pais desta igreja, que fazem a escolha certa de estarem aqui diante da Tua presença para receber bênçãos de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, que Tu continues a abençoar, a dirigir, através do Santo Espírito, a vida destes pais, para que eles façam aquilo que é correto, Senhor, para a sua família, para os seus filhos, dirigindo todos em direção do céu, Senhor. Queremos que abençoe os pais também que estão à distância aqui nos assistindo, e aqueles que talvez, Senhor, tenham perdido talvez o caminho, a direção do céu, Tu possa estar tocando seus corações para que eles saibam que esse é um momento especial, importante na história desse mundo, em que
As famílias têm que ser todas direcionadas para o céu, Senhor. Ajuda-nos a nós nesta igreja, que nós possamos também ser exemplo a todo momento, Senhor. Abençoa os líderes desta igreja. Pedimos uma bênção especial pelo irmão por Adriano, que vai dirigir a palavra esta manhã, seja dirigido, inspirado pelo Santo Espírito, para o crescimento espiritual da nossa igreja. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. O livro de Romanos, eu gosto muito do livro de Romanos. Eu já li algumas vezes esse livro, e cada vez que eu releio, eu acho alguma coisa diferente, algum contexto diferente. Isso é muito bonito. Abra então a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versos 3 até o 5, e depois o 8 e o 11. Vamos dar uma reduzida, pelo motivo do tempo. Diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz paciência, perseverança em algumas linguagens. A perseverança e a paciência, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Esperança. 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. E eu gostei muito desses versos, e eu queria tirar algumas reflexões. Interessante, né? Parece que muitas vezes nós estamos angustiados e nós conhecemos a esperança. Todos nós aqui sabemos a teoria que em Deus há o quê? Esperança. Nós temos esperança. E a esperança deve ser, hoje, para mim e para você, da volta de Jesus, a única e a melhor esperança. Não conseguimos, pelo menos eu não consigo tirar muita coisa deste mundo, a não ser a esperança que nós temos da breve volta de Jesus. Eu não consigo tirar outra coisa. Eu não vejo. Temos que ter sonhos, lógico, objetivos na vida, mas a esperança de ter um encontro com Deus deve ser único no nosso coração. Único. Mas por que muitas vezes nós conhecemos a esperança e muitas vezes vem um medo, vem a agonia? Eu não estou falando das pessoas, eu falo do Adriano mesmo. Foi muito boa essa semana de trabalho, muito, olha, tudo deu certo. Já semana passada, só Deus sabe. Sabe, de perder o sono. Por quê? Se eu conheço tão bem, desde que nasci, essa esperança que nós temos. Eu queria pegar o gancho do que o irmão Dario falou, da questão lá do grupo, que hoje estão concluindo a persistência. O verso fala que, verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, os problemas, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E então, a esperança. Para termos a real esperança, nós temos que perseverar. Perseverar, não desistir.
que daí sim nós vamos ter um caráter aprovado. E o que nós vamos levar para o céu? Apenas o nosso? Como Deus é sábio. Aqui ele fala, persevere nas tribulações, persevere nos problemas, não desanime. Porque aí eu vou testar e você vai crescer, tu vai ter um caráter aprovado e aí sim vai ter esperança. Não desista. Eu sei que pode ser que não esteja tão fácil, mas não desista. Persevere, porque Deus está realmente tocando o seu coração. Ele está aprovando o meu e o seu caráter, porque Ele deseja levar eu e você para o céu. Essa situação, esse período é essencial para aprovarmos o nosso caráter e estarmos perto de Deus e não desistir. Aí sim vem a esperança. Assim como o amor, alguns psicólogos, alguns estudiosos falam que para você amar alguém, tem que primeiro passar pela admiração e respeito. Se você não tem admiração e respeito, você não vai amar essa pessoa. É a mesma coisa a esperança. Se você quer ter esperança, não desista. E peça para que Deus aprove realmente o seu caráter. Muitas vezes eu ficava imaginando, quando eu era criança, né, a vida de Paulo. Paulo sofreu tanto. Como que sofreu? Ele colocou como objetivo levar avante o ministério, levar a palavra de Deus a várias partes deste mundo. E o que ele levou em troca? Ele foi açoitado, apanhou bastante, foi expulso de cidade. E eu pensava, será que ele gostava de sofrer? Não gostava. A questão é que ele persistia. Ele nunca desistiu. E ele não desistindo, ele tinha sim um caráter aprovado. E aí vem a melhor coisa, que é a cereja do bolo, a esperança. Assim como o Jó. Às vezes eu lendo a história de Jó, parece que é mentira. O homem que sofreu tanto, perdeu tudo de uma hora para outra, e mesmo assim, ele não perdeu a esperança, porque ele não desistiu. Martinho Lutero, eu sou historiador, eu gosto muito de ler a vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero sozinho, ele enfraqueceu um império da época, tanto político como religioso, sozinho. Tinha alguns ou outros ali que ajudavam ele, que davam força, mas ele sozinho, ele conseguiu enfraquecer o império da época. Nós conhecemos muito bem, tanto político como religioso. Sabe por quê? Ele não desistiu. Eu imagino se Martinho Lutero ficasse dando valor ou dando prioridade para as ofensas, para as pessoas que ficavam querendo tirar ele dessa jornada, desse caminho. Uma pessoa que sofreu muito, muito, muito realmente. Tanto com os amigos, como com as pessoas do seu trabalho. Mas ele não desistiu. E se estamos hoje aqui, é porque ele teve uma parte fundamental na história. Mas ele não desistiu. Conta a história que Martinho Lutero, por muitas noites, ele orava e chorava, pedindo força para Deus, porque ele queria desistir. Mas ele sabia que ele tinha um propósito. E ele realmente escolheu fazer o que era certo. E essa vontade dele, nós temos hoje reflexos. Que é a possibilidade de estarmos aqui, louvando o Senhor e falando do amor de Deus. Sabe? Que você possa realmente, nesses dias, fazer um concerto com Deus.
realmente estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Que Deus possa colocar no seu coração esse desejo. Eu tenho uma história muito linda de questão de perseverança, nem tanto minha, mas da minha mãe. Eu, desde que nasci, até os meus 10, 11 anos, sempre fui doente, sempre. E eu tinha ataques convulsivos, muito fortes. E tomava todos os remédios aí que o povo, que meus colegas de aula falavam, que era para louco, eu tomava. Gardenal, Depaquene, Idental, tudo esses remédios aí eu tomava. E estava difícil. Mesmo assim, os ataques não diminuíram um pouco, mas era constante. E eu lembro que a minha mãe e meu pai sempre faziam uma reserva e me levavam num monte de hospital para tentar ver o que tinha. Sabe, e nós íamos para as cidades ali do Rio Grande do Sul e era um gasto que era muito alto. Né? Hoje já antes era maior ainda. Mas eu lembro que nós viajávamos para outras cidades e eu fazia um monte de exames e não tinha jeito de solucionar a situação. Não tinha jeito. Sempre tinha alguma coisa assim que... E eu lembro que nós fomos num médico, num prédio muito bonito. Eu imagino que foi muito caro para meus pais, esse exame. Só que um médico... Nunca esqueci, até o nome eu lembro, Dr. Jair. Dr. Jair, muito bem, tinha um homem muito, muito importante lá em Cruz Alta, e ele falou comigo e com a minha mãe, e me deixou brincando, assim, tinha uma área para as crianças brincarem, enquanto ele conversava com os pais. Só que eu, brincando ali, eu ouvindo a conversa do doutor Jair com a minha mãe. E foi uma tragédia. Eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, dona Marlene, o seu filho nunca mais vai poder deixar de tomar remédio. Teu filho vai ter ataques direto. Ele vai ser propenso a ter várias doenças, e falou as doenças. E eu lembro que uma delas foi o câncer. Eu falei, pronto. E falou. E eu lembro que naquela época eu queria muito um boné da Coach. Agora acabou essa marca, mas os mais lembro dessa marca. E eu lembro que minha mãe saiu do consultório e a primeira coisa que fez foi comprar o boné. Eu hoje imagino, sabe? Meu filho está quase. Então eu vou fazer essa alegria para ele. Foi lá e comprou o boné. Me deu, eu gostei. Mas eu nunca esqueço que minha mãe falou assim, minha mãe é muito guerreira, minha mãe e meu pai são fantásticos, pessoas incríveis. Minha mãe falou assim, filho, você ouviu o que o médico falou? Eu quero que você faça duas coisas. Quando acontecer de novo, quando você sentir esse mal-estar da convulsão, e é muito ruim, dá um calafrio, graças a Deus, você faça duas coisas. Você lute contra, tá? E ore. Lute e ore. Respire fundo e ore. Gravou na minha mente as palavras da minha mãe. Passou alguns dias, tudo tranquilo. Uma noite, eu senti assim que ia ser forte. E eu lembrei da minha mãe. Persevera. Não desiste. Respira fundo e ore. Eu fiz tudo isso. O engraçado é que passou. Passou o mal-estar. E agora eu estava com medo de dormir de novo. Porque a convulsão, ela ocorria, no meu caso, quando eu estava quase dormindo. E eu falei, agora não durmo mais. Vai que eu durmo e aconteça de novo. Já sofri tanto aqui, lutando contra isso. E fiquei lá, lutando contra o sono. E dormi. Não consegui.
Um sono gostoso. Outro dia eu acordei, aquele sol bonito, eu falei, consegui. Graças à persistência da minha mãe, graças à oração que eu fiz a Deus, primeira coisa que eu fiz quando acordei, foi pegar aquele monte de remédio e jogar fora. Minha mãe, que é isso, guri? Eu falei, mãe, agora eu sei como que eu vou melhorar. Porque 10, 11 anos, eu consegui uma vez, respirei e orei. Eu tenho certeza, se acontecer de novo, eu vou orar, vou respirar, vou lutar contra, vou conseguir. E daquele dia em diante, nunca mais. Nunca mais. Sabe, essa persistência, pais da igreja, mães da igreja, tenham para com os seus filhos e para com a sociedade. No seu trabalho, na sua escola, persista para o bem das pessoas. Persista em falar do amor de Deus para as pessoas. Persista. Graças a Deus, pela persistência dos meus pais, eu estou hoje vivo. Mas o principal, pelo amor e pelas oportunidades e chances que Deus me concedeu. Sabe que Deus realmente, esse Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos dá oportunidade, é um Deus que quer o nosso bem. Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. É um verso muito forte isso. E sabe o que eu tiro como exemplo maior desse verso? Se Deus nos amou, se Deus nos deu vida, mesmo nós pecadores, nós temos também que amar os outros. Nós temos que aceitar os outros. Eu não sei se no teu coração existe alguma mágoa, mas Deus aqui, Ele dá esse exemplo. E eu e você temos que seguir. Porque isso traz felicidade, isso traz paz, isto ajuda também na esperança. Porque se Deus, que é o Criador, nos perdoou e nos amou, mesmo nós sendo errados, imagina o nosso próximo. Ele merece sim todo o nosso perdão. E além de merecer o nosso perdão, nós temos que ajudá-lo a ir para o céu. O maior sinal do cristão nem é tanto perdoar, faz parte, mas também é perdoar e ajudar o seu inimigo a ir para o céu. Porque o maior exemplo Deus concedeu. Mesmo eu e você, errantes, pecadores, Ele deu o seu Filho por nós. Que coisa mais linda. E nós temos que fazer isso também. Nós temos. Se tem uma época que nós não podemos dar bola para picuinhas, para disque-disque, e realmente confiarmos no nosso próximo, no nosso irmão, é hoje. E sabe por quê? Porque eu acredito muito na mudança do Adriano para melhor e também na mudança dos outros. Porque Deus, todos os dias, Ele está querendo mudar o meio do seu coração e nós temos que confiar nisso. Se eu não confiar na minha mudança e na mudança do próximo, eu não estou entendendo o que Deus fez e o que Deus faz na minha vida. Eu conversei com uma pessoa essa semana, faz um tempinho, e eu falei isso para ela. Falei, olha, eu creio na mudança dos outros. Por isso, quando eu chego em algum lugar, eu não ouço muito aquela conversa, o fulano é assim. Eu não ouço muito, nem dou muita. Porque eu sei que a pessoa pode mudar de um dia para o outro.
Porque é isso que Deus deseja. Deus hoje, Ele deseja transformar a minha e a sua vida, amém? E eu não posso deixar de crer nisto. Eu tenho que ajudar você. Você tem que ajudar o Adriano. É isso que é unidade. É isso que Deus deseja. E é isso que perto da volta de Jesus vai acontecer. E eu creio que já está acontecendo. Uma entrega individual a Deus. Deixando o egoísmo de lado, deixando as desavenças, deixando o eu, e unidos, proclamarmos e falarmos para as pessoas do amor de Deus. O papel fundamental nosso deve ser, hoje, fazer isso. Amar as pessoas, falar de Deus e persistir. Não desanime, não desanime. Verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Dou graças a Deus, porque Deus, Ele hoje, me dá a condição de reconciliar. Eu trabalhei minha vida em trabalho. Eu me formei no ensino médio num domingo, e segunda-feira eu estava trabalhando na Associação Sul-Paranaense. E desde lá até hoje, não sei o que é trabalhar fora da instituição. Mas meus primeiros 4 anos na instituição foi na área contábil. Eu cheguei a ser contador da instituição. Eu que fechava o balanço ali dos lares, dos cadeques, que infelizmente não tem mais hoje. Tem em alguns lugares, mas deu uma diminuída. E eu lembro que todo mês era realizada uma conciliação bancária. E aquela conciliação bancária, eu pegava o extrato da contabilidade, o extrato do banco, e ali eu ia conciliando. O Mota deve conhecer muito bem isso. E chegava no final da conciliação, tinha que bater os valores, tanto do banco quanto... Quando batia, era uma alegria. Agora, quando não batia, tu tinha que fazer tudo de novo. E alguns meses, algumas vezes era erro da contabilidade, às vezes era até mesmo erro do extrato bancário, sabe? Mas o engraçado, teve um dia que eu tive que refazer uma conciliação 4 vezes. Eu estava quase desistindo. Mas para mim ia ser uma vergonha desistir daquela conciliação. Fiz a primeira, não bateu. A segunda, a terceira. Eu falei, olha, é complicado. Na 4ª, eu fiz com calma. Bateu. Fechou a conciliação. Sabe? E Deus, Ele espera até 1000 vezes, se for preciso, a minha e a sua reconciliação com Ele. Só que o tempo está se esgotando. Mas mesmo assim, Ele deseja que eu e você façamos hoje uma reconciliação. Ele deseja que você realmente tire do teu coração aquilo que lhe atrapalha a ter um contato com Ele. Porque Ele quer ter um contato íntimo com você. Primeiro, não desista. Tire isso da sua cabeça, não desista. Da sua fé, da sua igreja. Se tem uma igreja correta, que segue realmente o que está aqui, é a nossa. É a nossa. Então, não desista, primeiro passo. Segundo, você não desistindo, você vai ter um caráter aprovado. Aquele caráter que você vai levar para o céu. E em terceiro, que para mim fecha tudo, é a esperança. E a esperança de Deus não tem melhor coisa. Você sentir, você dormir com a esperança de Deus, você dormir o sono dos justos, não tem melhor coisa, apesar do momento que nós estamos enfrentando. Que Deus toque no teu coração, para que você não desista.
para que o seu caráter possa ser aprovado perante Deus e que Ele coloque no teu coração a esperança. Aquela esperança que tira toda a angústia, aquela esperança que tira todo o medo, aquela esperança que te faz realmente chegar bem próximo de Deus e dizer: Senhor, volta logo. Volta logo porque estamos com saudade. Volta logo porque queremos ter a eternidade contigo. Essa sim é a esperança que Deus concede. Vamos agora ouvir a mensagem musical. E colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus no seu coração. Porque não há outro caminho. Mais uma vez estou aqui, cansada de tentar. Lutas vêm no meu viver e sinto-me tão só. Tentei ser forte, resisti, pequei, muito triste estou. Mas um dia chega ao fim e eu venho a te pedir. Ai, vem dar-me o teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Segura-me pra repousar um pouco no teu colo, descansar e assim dormir em paz. Por mais que eu tente em meu viver sozinha caminhar, meus passos tropeçando vão, sem forças pra avançar. Mas quando volto a ti, Senhor, suplico teu olhar, teu rosto inclina para mim, disposto a me ajudar. Pai, vem dar-me o teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Segura-me pra repousar um pouco no teu colo, descansar e assim dormir. Pai, vem dar
que eu possa descansar e assim dormir em paz. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concede, o teu santo sábado. E que bênçãos especiais possam recair sobre as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão em casa também. Pedimos novamente que o Senhor cuide do coração de cada pai, cada mordomo do lar, que possamos continuar ao teu lado, Senhor. E também, Senhor, que possamos persistir e não desanimar. Que possamos realmente entregar o nosso coração em tuas mãos, Senhor. Suplicar para que o Senhor esteja ao nosso lado, para que o nosso caráter seja aprovado, Senhor, e para que a esperança possa ser realmente cravada no nosso coração. Agora nos despeça em paz, que possamos chegar aos nossos lares em segurança e com saúde, abençoando o restante do nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a todos um abraço fraternal.